meus amados, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Momento da mulher cristã por uma vida com propósitos. Estamos aqui mais uma semana para falarmos a respeito do agir poderoso de Deus em nossas vidas, que é capaz de nos direcionar para viver segundo a sua vontade. A Ele toda honra, toda glória. Hoje vamos falar sobre aconselhamento, mais um tema de Provérbios, mais uma lição de Provérbios para nós nesse dia e com a interpretação sábia e oportuna da Elizabeth George no seu livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber. O momento da mulher cristã é o seu momento, a sua pausa para reflexão semanal, aqui pela IPB Aquários e também pelo nosso canal no YouTube. Que o Senhor nos dê um momento prazeroso de grande aprendizado. Vamos orar. Deus Santo, a Ti rendemos toda a honra e toda a glória. Suplicamos as Tuas misericórdias nesse momento em que iremos estudar mais um tema do livro de Provérbios. Que o Senhor nos ajude a entender as lições que o Senhor tem para cada um de nós neste momento. Abençoe-nos, ensina-nos dia a dia, ó Deus, e capacita-nos a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos falar de aconselhamento. Esse é o seu momento, o momento da mulher cristã, por uma vida com propósitos. Iniciaremos com um versículo que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo 18. E eu extraí apenas a primeira parte desse versículo, que diz assim: os planos, mediante conselhos, têm bom êxito. Qualquer que seja o seu plano, o seu sonho, se você o sujeitar a conselhos, a chance deles terem bom êxito é muito grande. Então, nós vamos ver quais as lições que temos do livro de Provérbios que foram escritos. Esses provérbios foram escritos pelos homens sábios, muito sábios e experimentados da época do rei Salomão, e o próprio rei Salomão escreveu vários provérbios. Então vamos ver que tipo de lições ele nos traz sobre aconselhamento. Era comum no período dos reis em Israel que os reis tivessem os seus conselheiros. E normalmente eles não tomavam decisões sem antes ouvir os seus conselheiros. Quando os seus conselheiros não davam conta de corresponder à expectativa do rei, ou quando os conselhos não tinham êxito, eles recorriam geralmente aos profetas daquele tempo, e eles davam as orientações direto de Deus para aqueles reis. E Salomão não foi diferente destes outros reis que o antecederam e outros que vieram após ele. Os planos, mediante conselhos, têm bom êxito. A sabedoria também está em saber, buscar e ouvir conselhos. Bem, é extremamente fácil receber conselho quando você não sabe muita coisa. Mas fica muito mais difícil aceitar conselhos quando você acha que sabe tudo. Normalmente, quando você se especializa em alguma coisa ou quando você já tem alguma experiência em alguma área,
você se torna mais resistente aos conselhos, porque você acredita que domina aquela área, que sabe de tudo naquela área. E quando nós nos vestimos dessa couraça de que já sabemos tudo, é muito difícil aceitar conselhos. E aí, às vezes, até interpretamos o conselho como uma crítica. E aí, da crítica, vem a ira, que estudamos no último encontro, e vem uma série de consequências desastrosas, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos. Nós achamos que já entendemos e já dominamos aquele assunto, que não somos capazes mais de ouvir. Um dos remédios para bloquear a ação devastadora da ira nas nossas vidas é ouvir, estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, este é um fator complicador com relação aos conselhos. Sempre que você acha que já sabe tudo, você geralmente não considera conselhos. Um problema com a busca de conselhos, além disto, é saber que há 2 tipos de conselhos por aí: bons e maus conselhos. Ou o que é pior ainda, conselhos malignos. Então, existem pessoas que, independente de credo, de fé que professem, de religião que pratiquem, independente dessas coisas, são capazes de dar bons conselhos, de trazer alguma boa orientação. Agora, existem também os maus conselhos. Nem todo conselho é bom. Então, a gente precisa ter uma direção, um direcionamento, lembram lá da bússola? Para nós conseguirmos entender que conselho é bom e que conselho é mau. E o pior, os conselhos que são malignos. O que seria um conselho maligno, querido? São aqueles conselhos que, em sua essência, tentam contra a dignidade, a santidade de Deus, o seu poder, a sua soberania. Então, sempre que você ouvir algum conselho que, de uma maneira grotesca de falar, te faça questionar ou distanciar das orientações de Deus, certamente são conselhos malignos. São conselhos daquele que quer que você se afunde ainda mais no seu erro, no seu pecado. Todo aquele que autentica o seu pecado, ele não é capaz de te dar um conselho para a vida. Fiquem atentos a isso, queridos. Bem, o livro de Provérbios, ele deixa claro que a pessoa que não busca conselhos é insensata. Então, aquele que acha que já sabe tudo, ele não busca conselhos e ele acaba sendo insensato. Provérbios também fala que a pessoa sábia é aquela que busca aconselhamento com as pessoas certas, com aquelas que são sábias. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Olha que coisa interessante. Não basta buscar aconselhamento. A sabedoria não consiste só em buscar aconselhamento, mas em buscar o aconselhamento com as pessoas certas. Buscar aconselhamento com aquelas que são sábias, com aquelas que são experimentadas naquele problema que você está enfrentando.
com aquelas que já viveram desafios semelhantes aos que você está vivendo. Então, você precisa buscar conselhos, sim, mas com as pessoas certas. E o insensato é aquele que já sabe de tudo, acredita que já sabe de tudo e por conta disso ele não busca conselhos. E ele toma atitudes confiando no seu próprio entendimento. E nós somos orientados pela palavra de Deus a não nos deixar levar pelo nosso próprio entendimento, não nos guiar pelo nosso próprio entendimento, porque muitas circunstâncias podem confundir o nosso entendimento. Então, queridos, assim como todos os cristãos, você provavelmente já enfrentou ou vai enfrentar provações, emergências, surpresas, desilusões, contratempos e tragédias de todos os tamanhos sobre as mais variadas questões. A Elizabeth George colocou esse parágrafo porque nós somos cristãos, servimos a Deus de coração, amamos, adoramos, vivemos buscando uma vida pura e de santidade, de acordo com as orientações da palavra de Deus, mas isso não nos isenta de enfrentarmos provações, situações difíceis, desilusões, surpresas, contratempos e tragédias. Nós não estamos isentos de passarmos por tragédias, tragédias familiares, tragédias pessoais, problemas gravíssimos que nos levam ao fundo do poço, vamos dizer assim. Então, o que a Elizabeth George chama a nossa atenção é para o fato de que a palavra de Deus nos diz que nós vamos passar por provações, tribulações, aflições, mas que nós devemos nos manter firmes, confiando no Senhor. Não é confiando na nossa própria força, no nosso braço, na nossa ação, mas é confiando no Senhor. E a Elizabeth George, ela criou um método para ela, quando ela precisava lidar com essas situações difíceis da vida e tomar as decisões sábias. E aí ela criou um método que ela denominou 7 passos de sabedoria. Esses 7 passos vêm da palavra de Deus e certamente nos auxiliarão nos desafios da nossa jornada. Eu cito a Elizabeth George porque o que ela deixou, as orientações que ela deixou neste livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber, são extraídas da palavra de Deus. Então, ela transformou os ensinamentos, as orientações, em aplicações práticas para a vida, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E por isso eu achei tão pertinente considerarmos a abordagem dela. Mas tudo que ela falou e exemplificou está na palavra de Deus. Nada veio dela. Vejam os 7 passos de sabedoria, que foi o método que ela criou para que ela pudesse lidar com situações difíceis e tomar decisões acertadas, sem errar. Vamos ver. Vejam como todo esse método veio da palavra de Deus. 7 passos, então, de sabedoria da Elizabeth George. Primeiro passo. Pare. Provérbios 19:2 diz que peca quem é precipitado.
Então, não siga o seu instinto ou impulso de reagir sem refletir antes. Então, quando você se deparar com uma situação desafiadora, primeiro passo, pare. Não se precipite. Não siga o seu instinto, o seu impulso, o seu temperamento de reagir ou agir sem antes refletir. Primeira coisa, pare. A segunda coisa que caminha junto com a primeira é espere. Espere antes de agir ou reagir também faz que você ganhe tempo para tomar uma decisão real mais acertada. Então, esperar antes de reagir. Pare, reflita. Então, enquanto você está refletindo, você está ganhando tempo, que é o tempo aí de esperar antes de agir ou reagir, que pode fazer com que você tome uma decisão mais acertada. Primeiro passo, pare. Segundo passo, espere. Vamos ver o terceiro passo? Provérbios 1:7, pesquise as Escrituras. A palavra de Deus contém toda a sabedoria que precisamos para lidar com qualquer situação. Então, pare, espere. Vá na palavra de Deus. Procure lá nas Escrituras. Procure na Bíblia. Procure o que a palavra de Deus orienta sobre situações semelhantes. Porque na palavra de Deus nós temos exemplos para as mais variadas situações da vida. Então, pesquise as Escrituras. Vá consultar a palavra de Deus. Veja se há orientações de sabedoria específicas para você lidar com essa situação. Quarto passo, ore. Provérbios 3, 5 e 6. Por meio da oração, você reconhece a capacidade de Deus para lhe dar a direção dele para a sua decisão. Queridos, pare, espere. Nesse momento em que você espera, dentro desse momento antes da ação, deve entrar a pesquisa das Escrituras e a oração. Existem situações em que você não consegue encontrar respostas ali? Ore. Ore porque o nosso Deus é fiel para lhe responder das formas mais variadas. Isso sem falar que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que está aí para nos aconselhar, nos orientar e nos guiar na nossa caminhada. Então, pare, espere, pesquise nas Escrituras e ore. Ore até que o Senhor te dê clareza da decisão a ser tomada. Ore e espere a resposta do Senhor de forma clara, para que você possa tomar a decisão acertada. Vimos então 4 passos, agora vamos ao 5º passo, que a nossa irmã Elizabeth Jorge usa. 5º passo, queridos, busque conselhos. Quando para, espera, pesquisa as Escrituras e ora, nesse caso, você está pronto para avaliar o conselho que outras pessoas dão a você. Lembram do que eu falei? Qual é o nosso norte? Qual é a bússola que vai nos guiar na direção correta, segundo as orientações? A
palavra de Deus. Então, quando você para, espera, pesquisa lá na nossa bússola e ora, você está pronta para avaliar, analisar o conselho que você recebeu. E dessa forma, você vai ter condições de saber se aquele é um bom conselho ou um mau conselho. Então, aí sim você está pronto a buscar conselhos. Logo no início nós falamos, quando você não sabe nada, é muito fácil, né? Quando você não sabe para qual direção seguir, qualquer caminho serve. Mas quando você já sabe, você tem um parâmetro, aí você precisa de muito mais para chegar à decisão certa. Então, pare, espere, pesquise nas escrituras, ore. E aí, então, busque conselhos. Busque conselhos, mas busque conselhos com condições de avaliar se aquele conselho é algo vindo de Deus para te auxiliar a tomar sua decisão. E o sexto passo, tome uma decisão. Depois de ter dado os 5 passos anteriores, existe uma chance muito maior de a sua decisão ser baseada nas escrituras e na sabedoria, com tempo e oração, e não com emoção. Geralmente, quando tomamos uma decisão precipitada, quando agimos na emoção, quando reagimos a qualquer situação desafiadora, a tendência maior é de agirmos pela emoção que nos envolve naquele momento. Agora, quando você consegue ter o domínio próprio ao ponto de parar, esperar, buscar as escrituras, orar e buscar conselhos, a probabilidade de você tomar a decisão acertada é enorme. Ainda mais depois de você ter dado tempo e orado. E, além disso, consultado a nossa regra de fé e de prática, aquela que nos norteia, que direciona o nosso caminho, que é a palavra de Deus. A emoção, ela não vai ser uma boa conselheira. A emoção é péssima conselheira, porque nós agimos por impulso e normalmente nossos impulsos nos fazem recorrer às reações mais primitivas sem racionalizá-las. Para nós concluirmos nossa conversa de hoje sobre aconselhamento e os 7 passos de sabedoria em que a nossa irmã Elizabeth George compartilhou conosco, nós temos o último passo, o 7º passo. Haja de acordo com a sua decisão. Você cumpriu com a sua tarefa de parar antes de pecar ou meter os pés pelas mãos. Esperou com paciência e devoção. Buscou o conselho de Deus por meio da sua palavra. Então, aí nós já temos, se parou antes de pecar ou meter os pés pelas mãos, primeiro passo. Esperou com paciência e devoção, segundo passo. Buscou o conselho de Deus por meio da sua palavra, terceiro passo. Orou, oração. E depois buscou pessoas piedosas para lhe aconselhar. Por fim, você definiu o que acredita ser a direção de Deus para lidar com o seu problema, que é o 6º passo. E agora sim, você está pronto para o 7º passo, que é agir. Agir de acordo com a decisão que você tomou. Agora sim é hora de agir. E aí, tenha coragem para agir. Porque agora sim você está pronto
para agir na direção certa, segundo as orientações de Deus para você lidar com o seu problema. Então, precisamos sim buscar aconselhamento. Precisamos de conselheiros. Não existe ninguém que acumule mais sabedoria que não precise de conselheiros. Mas nós temos que, antes mesmo de recorrer aos conselheiros, nós temos que parar, esperar, buscar orientação nas Escrituras, orar, aí então buscar conselhos e depois tomar as decisões. Peca quem é precipitado. Foi o versículo que lemos no início dessa nossa conversa. Peca quem é precipitado. Então, antes de pecar, você parou. Você quebrou o ciclo de pecado, quebrou o ciclo de precipitação e foi buscar devidamente no Senhor a resposta. E aí o Senhor vai usar pessoas, vai usar a sua palavra para te mostrar qual é a direção correta. Como falamos já em programas anteriores, no programa anterior, nós temos a bússola. Nós temos a palavra de Deus, que pode nortear o nosso caminho, dirigir, direcionar. E, além disso, a oração. A oração que é a nossa comunicação direta com o Pai, para que possamos recorrer a Ele sempre que estivermos diante de situações desafiadoras. Busque conselheiros, busque aconselhamento, busque o Espírito Santo, busque aprender dia a dia na palavra de Deus. Quais são os princípios, quais são os valores que irão te facilitar a caminhada e vão evitar que você trilhe caminhos de pecado e de grande sofrimento. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria até no momento em que precisarmos de aconselhamento. Dependemos da sabedoria de Deus, para que possamos discernir entre conselhos e conselhos e que possamos viver segundo as orientações de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.